A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Nesta manhã estamos aqui novamente em mais um devocional para adorarmos ao nosso Deus, dar a nossa primícia de adoração, de louvor, de gratidão a Ele por tudo que Ele tem nos feito, pela Tua maravilhosa luz, pela Tua presença em nossas vidas. E Deus, Ele me deu uma mensagem no livro de Lucas, capítulo 5, e o versículo 5 que nos diz assim a palavra do Senhor. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. Queridos irmãos, estará aí uma mensagem da parte do nosso Deus, aonde o Senhor, Ele dá uma ordem, uma mensagem de ide para os nossos discípulos. A Bíblia diz que Pedro era pescador, muito bem. Ele pescava peixes, ele sobrevivia disto. Ele vendia na beira do mar, ele chegava e vendia aqueles peixes para levar mantimentos para a sua casa. Era disso que Pedro, ele sobrevivia. E a Bíblia diz que naquele dia ele nada apanhou. Quem sabe a multidão estava à beira do mar, aguardando aqueles barcos encostarem para apanhar peixe. Muito bem, para apanhar peixe daqueles homens. Mas aqueles homens não tiveram nada para oferecer. Quem sabe triste, começaram a limpar as redes. Jesus estava por ali perto, pregando a sua palavra, porque esta era a missão do mestre: pregar e ganhar alma, pescar vidas, pescar homens. E a Bíblia diz que encostando Jesus, aonde estavam aqueles homens, entrou no barco de Simão Pedro e começou a pregar. Presta bem atenção. Aquela multidão que estava ali, quem sabe, para comprar peixes na mão daqueles homens, começaram a ouvir a palavra do mestre, a palavra que saía dos lábios do mestre. E de repente, aquela multidão, quem sabe triste, porque não tinha peixe para poder levar para casa, para se alimentar, começou a se alegrar com a palavra do mestre, se alimentar com a palavra do mestre. Mas diz a Bíblia que, novamente, ele volta para os discípulos, no capítulo 5, ele volta para os discípulos e manda, e dá a ele uma ordem. E quando acabou de falar, ele disse para Simão: torna-te para o mar alto e lançai a rede novamente. Ele diz isso para Simão. Mas Simão, com suas palavras, já cansado, quem sabe porque trabalhou a noite toda e nada apanhou, ele voltou e falou para o mestre: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei novamente a rede. O que é que eu aprendo com isso, meus irmãos? Pedro estava ali querendo questionar mesmo. Pedro estava questionando por quê? Ele trabalhou a noite toda, não apanhou nada. Eu imagino o quanto ele estava cansado de jogar a rede, puxar a rede e nada apanhar. Muda barco de posição, rima para um lado, rima para o outro e nada apanhava. Eu acredito que aqueles homens estavam super cansados. E de repente, quando chega à beira do mar, depois das redes limpas, um homem chega para ele e diz: volta-te para o mar e lança novamente a rede. O que é que você faria? Você voltaria? Mas Pedro disse assim, quem sabe Pedro no seu coração: mestre, eu não queria mais voltar não, estou cansado, estou arrasado, nada apanhamos, no mar nada tem para nós hoje. Mas eu quero te dizer que lá em Filipenses, a palavra do Senhor, ela vem a nos dizer, Filipenses capítulo 2, e o versículo
13. Porque Deus é o que opera em vós todo querer, como efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus que opera. É Deus que efetua em nossas vidas todo o querer dele. E a Bíblia diz que Pedro voltou pela palavra do Mestre. E quando lançou a rede, irmãos, a rede veio com tantos peixes, que ao ponto de o barco vir a pique. Queridos irmãos, o que é que eu aprendo com isso? O que é que eu aprendo com isso? Não importa o quanto você trabalhou, o quanto você está cansado. Faça a vontade do Pai. Você pode estar cansado, você pode estar oprimido, você pode dizer: pô, Senhor, trabalhei tanto e nada consegui. Mas o Senhor diz para você: continua, meu filho, continua, minha filha, porque eu estou contigo. Basta uma palavra minha, que todo querer e todo efetuar é meu. É só confiar, porque o poder está na mão do nosso Deus. Ele que efetua em nós. Ele que opera em nossas vidas. Então confia, acredita na palavra do Mestre. Porque quando o Senhor ordena, é porque algo novo Ele quer te mostrar. Quando o Senhor manda, Ele garante. Não temas. A Bíblia diz que Pedro, ele se prostrou. Queridos irmãos, ele se prostrou diante de Jesus depois daquela pesca maravilhosa. Ele pediu perdão por aquelas palavras. A gente não deve dizer para Cristo que está cansado nunca, jamais para fazer a tua obra. Faça a obra do Senhor. Não diga que o amanhã foi ruim, porque o hoje pode ser melhor, porque o operar, o trabalhar é do nosso Deus. A vida estará aí, de muito cansaço, de muita fadiga, mas eu quero te dizer que com Jesus a gente tem alívio, com Jesus a gente tem vitória, com Jesus a gente tem uma pesca maravilhosa. E naquele mesmo momento, Jesus convida Pedro, chama Pedro para ser agora pescadores de homens. Pescadores de homens. Interessante, né, irmãos? Quem sabe Pedro chegou até a pensar: meu Deus, de que vou sobreviver pescando homens? Mas eu quero te dizer que quando Deus manda, Ele garante. Quando Deus manda, queridos irmãos, nada vai nos faltar. A Bíblia diz que o salmista Davi diz que ele foi moço e agora ele é velho, mas nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Eu creio que naquele mesmo momento, Simão Pedro nada falou, se calou, porque a palavra do Mestre é a palavra. Ele mandou, está mandado. Ele falou, é porque Ele tem promessas em nossas vidas e nós temos que obedecer. Obedecer a sua palavra, obedecer as suas ordenanças. E a Bíblia diz que ele falou lá embaixo, no versículo 10, não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Em outra palavra, não tenha medo. Não se preocupe com amanhã, porque do amanhã cuido eu. Deus te abençoe. Eu quero te dizer com essas palavras, não temas, faça a obra do Senhor. Amém? Faça a obra do Senhor sem olhar para trás, sem temer a nenhum mal, porque Deus, Ele está contigo e Ele vai te abençoar nessa jornada. Deus te abençoe e fica na paz do nosso Deus.